filhos e filhas de Deus, prezadas famílias enlutadas, você que reza conosco pelo Facebook e nos acompanha pela rádio 98.5. As leituras, como sempre, são belíssimas, mas para não me prolongar demais, vou me ater ao Evangelho, que fala as parábolas do reino. No domingo passado foi a parábola do semeador. Hoje temos 3 parábolas. Semana que vem vamos ter também as parábolas do tesouro perdido e da pedra preciosa. Então, uma sessão de parábolas que Jesus compara o reino dos céus com elementos do dia a dia do povo, para que todos possam compreender de forma bem simples como nós podemos compreender e acolher o reino de Deus em nossas vidas. Então, nessas 3 parábolas, Jesus nos alerta de 3 perigos, 3 tentações. A primeira tentação é do puritanismo. Segunda, da sede de poder. E o terceiro perigo é do desânimo. Então, a primeira parábola é referente a essa primeira tentação do puritanismo, quando Jesus diz que o agricultor semeou a boa semente no seu campo, mas veio o inimigo enquanto estava dormindo e semeou o joio. Dormindo quer dizer à noite, trevas, ausência de Deus. Quando o trigo e o joio cresceram, os empregados viram então a presença do joio e disseram: queres, Senhor, que arranquemos o joio? Não, porque vocês vão acabar arrancando junto o trigo. Vamos esperar a colheita. Na colheita, o joio será amontoado e queimado, e o trigo colocado no celeiro. Então, cada um de nós temos no terreno do nosso coração trigo e joio. Ninguém é tão bom que não tem nada para melhorar, e ninguém é tão mau que a gente não possa também encontrar alguma coisa boa. Então, cada um de nós também temos esse joio, esse trigo diante de nós. Então, na comunidade cristã também é assim. Tem pessoas que já avançaram um pouco mais na conversão, na santidade, e tem outras pessoas que ainda estão engatinhando na vivência da fé, na compreensão dos valores do reino de Deus. Mas tem pessoas que acham que na igreja todos têm que ser santos, perfeitos, justos. E
tem essa visão puritana e começam a excluir, começam a desprezar, começam a fazer comentários desagradáveis, como aqueles empregados que queriam fazer justiça com a própria mão, arrancar o joio. E muitas vezes se confunde o joio com o trigo e acabam prejudicando até pessoas inocentes. E tem alguns que não querem se misturar com as pessoas que se consideram pecadoras. São os puritanos. E são tão puritanos que às vezes cometem pecados veniais, já não vão mais nem na Eucaristia. A Eucaristia não é um prêmio para os santos e perfeitos. A Eucaristia é remédio para os pecadores. Então, nós precisamos saber conviver com os diferentes. Porque senão, se a gente for puritanos, nós vamos nos tornar intolerantes. Nós vamos nos tornar pessoas discriminadoras. E nós vamos começar até a julgar os outros, a condenar os outros. E isso não compete a nós. Isso compete somente a Deus, porque Deus conhece o nosso interior. Como dizia São Francisco de Assis, nosso padroeiro, se o outro, que nós consideramos pecador, tivesse recebido a graça que eu recebi, ele seria 10 vezes melhor do que eu. Então nós não podemos ficar julgando os outros. Nós não conhecemos a história dele, nós não conhecemos o interior dele. Então o julgamento compete somente a Deus na hora da colheita, na hora do juízo final. É Deus quem vai fazer o julgamento. E é muito melhor ser julgado por Deus, que é misericordioso, do que muitas vezes ser julgado pelas pessoas, que às vezes são cruéis, intolerantes. Então vamos tomar cuidado com o puritanismo. Vamos saber conviver com os diferentes. Não vamos querer viver separados. Não vamos querer viver isolados, numa redoma, se achando melhor do que os outros. Vamos saber ser pacientes uns com os outros, porque ao deixar o joio crescer junto com o trigo, é Deus nos dando tempo para que a gente melhore. É Deus nos dizendo que Ele é paciente com a gente, que Ele acredita que nós somos capazes de melhorar. Mas vocês poderão dizer assim: mas o joio nunca vai se transformar em trigo.
É a mesma coisa que nem aquela história. A árvore que nasce torta, morre torta. Mas nós não somos árvore, nós somos gente. E gente se endireita, e gente melhora, gente se converte. E quantas pessoas que nós conhecemos que melhoraram. Às vezes faltou só um pouquinho de paciência, de acolhida, de compreensão, de tratar um ao outro com mais misericórdia. Então, outro pecado, outra tentação é a sede de poder. Quando Jesus, então, conta a parábola do grão de mostarda, a mais pequeninha de todas as sementes, mas quando lançada na terra, cresce, se torna a maior de todas as hortaliças, que até as aves do céu se abrigam nela e fazem seus ninhos. Olha só. Então Jesus Cristo, Ele compara o reino dos céus com coisas pequenas, que não há algo assim grandioso, complicado, difícil, que exige muitos recursos, investimentos. Não. Ele compara com coisas pequenas, o menor de todos os grãos de mostarda. Então são as pequenas coisas, os pequenos gestos de amor, de compreensão, de carinho, que vão fazer a diferença, que vão demonstrar que nós vivemos os valores do reino dos céus. Que às vezes nós temos a compreensão de um Jesus guerreiro, valente, poderoso, triunfalista, mas não, Jesus é manso e humilde de coração, se fez pequeno. Quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus, que não se fazer pequeno como uma criança. Por isso ele veio para servir e não para ser servido, lavou os pés, se fez pequeno. Nossa Senhora também se fez pequena. O Senhor olhou para a pequenez de sua serva. Eis aqui a serva do Senhor. Então quem se faz pequeno neste mundo, se torna grande diante de Deus. Quem quer dar uma de grande neste mundo, se torna pequeno diante de Deus. Então nada de mania de grandeza, de vaidade, de arrogâncias e prepotências. Olha só, diz a parábola que as aves do céu então se abrigavam no pezinho do grão de mostarda. Então quando a gente é pequeno, a gente sabe acolher. Somos pessoas hospitaleiras, acolhedoras. Mas quando nós somos arrogantes, queremos dar uma de importante, de grande, nós só queremos ser acolhidos e não sabemos acolher ninguém. Então
Precisamos tomar cuidado com a sede de poder. Precisamos ser pequenos, humildes. Esta é a característica daqueles que vivem os valores do reino dos céus. Por fim, o desânimo, a tentação do desânimo. Quando Jesus conta a parábola da mulher que pega um pouquinho de fermento e mistura com 3 medidas de farinha de trigo. Então, quando a mulher vai fazer o pão, ela amassa o pão e tem que esperar o fermento levedar a massa. E agora no inverno, frio, demora ainda mais para a massa levedar, para a massa crescer. E às vezes a gente desanima, porque tem que esperar. Nós somos muitos afoitos, precipitados, tudo tem que ser para ontem, não temos paciência em esperar, e por isso desanimamos. Quantos pais e mães que estão desanimados com seus filhos, que orientam, que explica, que dá exemplo, que educa, e parece que nada está valendo a pena. Dá vontade de desanimar da família, largar tudo e ir embora. Mas, porque nós muitas vezes, não temos paciência de esperar a massa crescer, não temos paciência de esperar o fermento do Evangelho levedar a massa, transformar as vidas. Às vezes os filhos só vão demonstrar que aprenderam alguma coisa quando crescem e adquirem mais maturidade. Daí eles vão viver, daí os pais vão perceber que valeu a pena ter educado, ter dado exemplo, porque lá na frente vão colher o resultado, vão perceber a diferença que seu testemunho, que seu bom exemplo de vida cristã valeu a pena. E às vezes é marido e mulher, um quer que o outro mude do dia para a noite, tem uma conversa, se entendem, mas quer que o outro mude num passo de mágica, não tem paciência de esperar a mudança e desanimam. Por isso, Santa Paulina dizia: nunca, jamais desanimem, mesmo que os ventos sejam contrários. Aqui na comunidade, às vezes também dá uma vontade de desanimar, que a gente fala, explica, alerta, conscientiza, mas ainda fico de mal, ainda fico chateado, e a vontade também é desanimar. Mas a gente sabe que a transformação não acontece do dia para o outro. Temos que ter paciência, porque Deus tem paciência com a gente. Por isso nós também temos que ter paciência, esperar um ao outro, sem desanimar.
Então vamos pedir essa graça de nós também sermos esse fermento do Evangelho. Por isso Jesus disse: vós sois sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. E nós vamos então, vivendo os valores do Evangelho, nós vamos transformar esse mundo, torná-lo melhor. E não vamos desanimar, jamais desanimar, mesmo nesse tempo de pandemia. Não vamos desanimar, porque os cristãos vão fazer a diferença, vão fazer então, através das lições que vamos tirar desse tempo de pandemia, nós vamos gerar um novo mundo, uma nova sociedade. Vamos redescobrir o quanto é belo, o quanto é maravilhoso, o quanto é transformador viver os valores do reino de Deus. Assim seja. Amém.